Boa tarde, muito obrigada pela vossa presença. Deixem-me começar este nosso encontro por apresentar o nosso caro convidado, António de Castro Queiro. Bom, o António é várias pessoas numa só, dentro do mesmo corpo e da mesma cabeça. Vive alguém que foi membro da mítica banda punk rock dos anos 80, Mata Ratos. Tinha que dizer isto, perdoa-me. Vive alguém que pratica artes marciais e ao mesmo tempo que é alguém que é um dos maiores especialistas portugueses em filosofia. E como se tudo isto não bastasse, é ensaísta, tradutor, cita diretamente do latim, do grego, do alemão e permitam-me também dizer, é um exímio leitor de poesia. Quem nunca ouviu o António dizer poesia não sabe aquilo que perde. Creio que há algumas pessoas aqui que já o ouviram e que podem confirmar aquilo que estou a dizer. Bom, no Centro Cultural de Belém e agora em livro, o António de Castro Queiro procurou responder à pergunta: o que é a filosofia? Diria eu, enquanto leiga, que é uma pergunta arriscada e ainda mais se colocada a filósofos como, vejam só, Platão, Aristóteles, Agostinho, Kant, Wittgenstein e Heidegger. Bom, grande desafio. Eu confesso que na preparação desta conversa com o António, pensei várias vezes como é que se conversa com um filósofo. Não sei, divaga-se sobre questões filosóficas, percorrem-se os conceitos filosóficos, não sei, vamos ver por onde é que esta conversa nos leva. Poderá ser por aqui ou poderá ser o contrário, não sei, vamos ver. Deixem-me dizer-vos também que, do meu ponto de vista, enquanto leiga, mas enquanto leitora, este livro que temos aqui é um livro profundamente envolvente, cativante e diria até, arrisco-me a dizer, ou melhor, ouso dizer, está escrito num tom absolutamente encantatório. O António fez aqui algo de raro, a meu ver, que é trazer a complexidade da vida para o pensamento filosófico. Não sei, António, aqui do meu ponto de vista, enquanto leiga, e depois de te ouvir e de te ler, afinal, isto de falar de filosofia é falar da vida? Bem, não sei se me consegue ouvir assim, se é melhor pôr a gravação. Talvez seja melhor, sim. Boa tarde, muito obrigado por terem vindo. Vejo aqui caras conhecidas. E obrigado pela apresentação, pelo convite. Eu devo dizer que eu fiz-me convidado, porque eu já não vinha há imenso tempo a arquivo e tenho gratas memórias com a Susana, com o João Nazário, que está aqui, com outras pessoas. E então eu fiquei um bocadinho invejoso de ver esta nova casa, não é? E tantas fotografias no Insta, no Facebook, e então então pus-me mesmo em bicos de pé e cá vim. E parece que estava na calha, mas pronto, assim não há nada como, quem não se sente uma filha de boa gente, não há nada como mandar, como fazer a pergunta. Então, o problema da filosofia tem vários aspectos, várias formas, e eu diria sim, que é a vida. Os gregos utilizam a palavra ser, que depois é traduzida para as diversas línguas, e é um infinitivo, mas na verdade eles estão a pensar na vida, nas diversas manifestações da vida, tal como acontece ao ser humano. Porque é diferente, existe a vida também, como dizia Aristóteles, nas couves, nas alfaces, não é? E obviamente existe a vida nos animais, nos seres humanos por maioria de razão, e os gregos, que eram gregos, também davam vida às estrelas, aos deuses, aos estados de espírito. E portanto é difícil isolar
a vida. Isso para eles era espantoso. A vida não se reduz àquilo que nós identificamos como seres vivos, vegetais, plantas, animais, humanos, mas justamente era para eles, para os gregos, era a atmosfera, era o espaço onde nós existimos e que não é necessariamente geográfico. E, portanto, estar vivo, a vida, é o objeto da filosofia. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, bom, mas a biologia, a zoologia, a química tratam também da vida. Não é? Ou seja, um biólogo utiliza essas disciplinas. E o espaço é tratado pelo geómetra, se for especialista em geometria euclidiana, não é? Mas o geógrafo também trata do espaço. E do tempo trata o historiador, por um lado, trata o matemático ou o físico. E, portanto, há uma data de disciplinas, não é? Que depois isola os seus problemas específicos e que parece que não têm que ver com a vida, mas na verdade a nossa relação com as coisas, com as pessoas, connosco, com o nosso corpo, é uma relação complexa com o espaço, o tempo, aquilo que somos feitos. Não é? Hoje em dia todos nós somos especialistas, nutricionistas, sabemos o que são os macros e, portanto, nós somos aquilo que comemos, como diziam os velhos médicos, e, portanto, temos esse interesse na vida. Depois existe a pergunta que o pai nos faz: o que é que vais fazer da tua vida? Tocar-nos mata-ratos. O que é que vais fazer da tua vida? Já é uma outra pergunta, não é? O que é que nós vamos fazer da nossa vida? Porque parece que temos num livro de encargos com a vinda à existência, e os agentes interrogativos podem ser os pais, os colegas, as comunidades, a sociedade em geral, pode ser a nossa consciência, pergunta-nos em certa medida o que é que tu queres para ti. Não é? Pois existem várias respostas. Não é? Pode ser o trabalho, pode ser a religião, pode ser a arte, pode ser nada, fazer nada, não é? Também é bom. Mas aí já são várias expressões de uma relação com essa possibilidade da vida. Aí já é diferente, já o biólogo ou o zoólogo já não trata disso, não é? Embora os gregos utilizem a palavra bios para dizer a vida numa relação cronológica, não é? O tempo finito da vida numa relação cronológica. E portanto, tem que ver com isso. E há uma terceira possibilidade que é porque é que a vida nos pode interessar como objeto? Porque podemos estar apaixonados pela vida. Nós podemos estar apaixonados por uma pessoa porque ela representa a vida. Nós dizemos, tu és tudo para mim. E nesse sentido, um filho, uma mulher, um marido, pai, mãe, enfim, uma ou outra pessoa, corresponde justamente a essa representação da presença da vida. E sem essas pessoas nós não éramos diferentes, antes de as termos conhecido, quando as conhecemos e depois de as termos conhecido. E essa pergunta, que é uma pergunta para a possibilidade, o que é que eu faço da minha vida, como é que eu posso estar com pessoas de quem gosto, como é que eu posso, sei lá, a interpretação da possibilidade da vida como ser a amar, ou ser a orar, ou ser a criar, enfim, as várias possibilidades da vida corresponde a uma outra interpretação da filosofia. Aí já é a filosofia, a vida a fazer-me essa pergunta, não é? O que é que fazes da tua vida? Como é que te portaste desta maneira? Porque é que estás sempre cada vez mais na mesma? Era o que o meu pai me dizia, estás sempre cada vez mais na mesma. E recuando aqui um bocadinho, quando os teus pais ou o teu pai te perguntou então porquê que vais tocar nos Mata-Ratos, ou porquê que estás a tocar nesta banda punk rock, tu já disseste muitas vezes que entraste na filosofia por acaso, mas a verdade é que não ficaste na filosofia por acaso. É. E a filosofia faz parte da tua vida, que é há 30 anos? Mais de 30 anos? 40. 40? Na verdade, mais. Porque eu, quando chego ao final do 11º ano, é no ano letivo 82-83,
Ainda me lembro do ano letivo 83-84, porque vou para o 12º ano, e porque era 1984, não é? O livro de George Orwell, não é? O que é que vai acontecer? E como tocava numa banda punk, não tocava numa banda pop, o mundo vai acabar, não é? A resposta possível. Mas eu percebo, era para ir para a engenharia. Não era nada dotado, seria incompetente, gostava de geometria descritiva, gostava de que é que eu gostava mais? Gostava de todas as cadeiras que não fossem engenharia, portanto não auguravam, não é? Aquilo ia correr mal. E na altura já praticava artes marciais. E eu disse ao meu pai que ia ser professor de karaté. O meu pai não à cabeça. Portanto, na altura, anos 80, princípios dos anos 80, não havia este negócio de health clubs e PT, nós não éramos nada saudáveis. Eu era, como era asmático, o meu pai pôs-me na natação desde cedo, ele fazia karaté, eu queria fazer karaté, o meu herói era o Bruce Lee, não eram músicos, não é? A maior parte dos meus amigos, os heróis, eram músicos ou atores. O meu era o Bruce Lee, não é? Andava à pera. Eu também era ator, exato. E então, mas o meu pai não disse que não. O meu pai não disse que não. E eu ainda fui ver se era possível, mas eu perdia 2 anos para fazer as disciplinas de desporto, biologia. Isso não estava interessado. E o meu pai fez uma pergunta certa. Tens a certeza de que daqui a 2 anos não vais querer outra coisa? E foi uma pergunta certa, porque eu não tinha. E como não queria arriscar e fazer aquelas disciplinas que me faltavam para poder ir para o... Agora, na altura, era o ISEF, Instituto Superior de Educação Física. Agora tem outro nome, FMH. Eu decidi, o meu pai e um outro amigo, acho que trabalharam em conluio, nunca consegui apurar. Eles disseram, tu lês, vai para a História ou para Direito. Então tentei ir, ainda estudei 1 mês de Direito para ir para a Católica, para o ano 0. Percebi que não era para mim. História, punha-se o mesmo problema, tinha que repetir muitas cadeiras, 10º, 11º ano. Então eu lia, sabia que lia, e havia histórico-filosóficas, quando o meu pai estaria em idade para estudar, já não havia histórico-filosóficas quando eu fui estudar, havia filosofia, portanto fui fazer o 12º ano em filosofia. Portanto fui por acaso, mero acaso. E tive um excelente professor, era o professor Catarino. Fui o vendo ao longo dos anos, era um tipo incrível. Explicava-nos como é que funcionava uma televisão. Se me perguntares, não faço a mínima ideia de como funciona uma televisão, mas ele explicava essas coisas. Ele sabia tudo. E das últimas vezes estava a aprender mandarim, viu ali ao pé em Lisboa, no Campo Pequeno, estava a aprender mandarim. E foi uma pessoa muito importante, porque ele ensinava-nos Kant. Diz que os outros autores podíamos estudar por nós estudávamos Kant, e assim foi. E depois fui para a Nova. E havia duas faculdades, não é? 2 escolas, a Faculdade de Letras e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. E eu fui para a Nova porque era só 40 alunos que entravam e achei que com menos aprendia melhor. Mas a minha ideia era tocar nos mata-ratos e fazer karaté na mesma, não tinha ideia de estudar muito. Mas as coisas mudaram, porque eu tive professores absolutamente incríveis, continuam, meus professores ainda lá estão, e era como se me abrissem, não era só portas para salas escuras, era avenidas, era bairros inteiros, não é? E essa experiência da curiosidade e a experiência. Eu tive de me habituar, eu nunca fui grande estudioso, não é? Tive de me habituar a sentar-me na cadeira. Habituava-me a estar sentado 12 horas, 14 horas. Eu aguentava sentado, mas doía-me tudo. E, portanto, esse tipo de hábito do estudo, eu trouxe-o das artes marciais, porque eu sabia, eu era gordo. Chamava-me o Bolinhas ou então o Obelix, portanto era gordo. Mas eu sabia que se eu repetisse 1000 vezes um exercício, aquilo ia ficar, ia perder peso. Portanto, eu tratava a mente como se fosse um músculo. Portanto, eu repetia a leitura, era marrão até à enésima casa e pronto. E foi assim, não fiquei por acaso, pois. Bom, e na verdade estás na Nova como professor, pelo menos desde 1990. Século passado. Século passado. Bom, acho que somos todos aqui do século passado. O Sal não. O Sal não. O Sal. Está a contestar o Sal, é isso? Não. Ok. És professor na Nova desde 1990.
Creio que não, tenho a certeza. Passaste aí por inúmeras crises, essa constante na história da humanidade, não é? A crises, estamos sempre em sucessivas crises. Gostaria de perguntar sobre a importância do estudo das humanidades, das ciências sociais, nos tempos de crises. Este teu livro teve como origem as conferências, as aulas, posso dizer assim? Sim. Que deste no quiseres. Centro Cultural de Belém, em pleno período pandémico, onde ninguém sabia o que ia acontecer, situação absolutamente nova, completamente inesperada, ninguém sabia como agir e reagir, e então foi-te feito este desafio, e lá estiveste tu, e muito bem. Deixem-me dizer-vos que, para quem ainda não ouviu, o tom é encantatório, é magnífico. Que foi... O que está no podcast. Não? O que está no podcast, sim. Agora, desde 1990, com certeza que tu, enquanto professor, passaste por inúmeras situações de crise. Então, a pergunta, muito sucintamente, é esta: qual é a importância das humanidades, das ciências sociais, nestes tempos de crise? A palavra crise vem da palavra grega crisis. E significa, na verdade, significa juízo, julgamento, significa decisão, mas no sentido em que nós dizemos que uma sentença foi promulgada e transitou em julgado. Portanto, já não pode haver apelo para tribunais de instância superior. Na nossa vida, nós fazemos experiências de crise, e significa justamente a experiência que nós estamos agora a viver para a formação do governo, na auscultação aos partidos. Vou-me abster de fazer comentários dessa índole, mas o que está a acontecer é nós estamos a fazer a experiência de uma indecisão. Isso é o que quer dizer, para os gregos, uma situação crítica. É uma experiência de indecisão. Porquê? Porque não sabemos se vai para um lado, se vai para o outro. Se é agora ou se é para depois. Se fica ou se retrocede. E é justamente a partir do momento em que houver uma figura para primeiro-ministro, formação de governo, não quer dizer que se resolva a crise, mas fica decidido, pelo menos temporariamente, provisoriamente, fica decidido. E é isso que nos acontece muitas vezes em determinadas situações em que não sabemos para onde é que vai pender, se vamos, se ficamos, se regressamos ou voltamos, enfim. E justamente o ponto é, no momento da crise, que é no momento da indecisão, nós fazemos essa experiência do tempo, e a pergunta é justamente essa. Ninguém nos pode ajudar verdadeiramente para saber o que é que vai acontecer, como é que podemos lidar com as situações. Isso pode haver problemas de natureza afetiva, problemas de natureza financeira, problemas de natureza de saúde, todos juntos. O que acontece é justamente essa experiência de não saber. E nessa altura, quer dizer, não vamos, agora vou estudar filosofia para resolver o problema ou filosofia política para resolver o problema desta situação crítica porque estamos a viver. Não é nesse sentido. É no sentido precisamente em que nós, desde sempre, procuramos saber resolver as situações pragmáticas, muito pessoais, em que nós nos encontramos, para saber para onde é que vamos, se vamos dar rumo. Porquê? Porque nós não lidamos bem com opacidade ou com indefinições. Não é? Nós queremos uma coisa definida. Dizemos a alguém, define, diz sim, diz não. Não é? E esse é o primeiro problema. Ou seja, querer saber, não é? Querer saber numa situação de crise, numa situação de indefinição, permite-nos perceber a gravidade com que o problema filosófico é posto. Ou seja, os filósofos nunca puseram um problema num sentido estritamente teórico, como se uma pessoa estivesse sentada, agora vou pensar. Não. É o resultado de uma tensão interrogativa nessa natureza. O impacto emocional, uma crise afetiva, o impacto emocional, amigos desavindos, perda de emprego, morte de alguém, o enamoramento, enfim. E nessas situações nós não sabemos para onde ir, e quando nos acontecem são tão absolutas que só aquilo é que é um problema para nós, não é? E justamente nessas circunstâncias,
começa a definir-se a própria definição de situação crítica. Então, se nós estudarmos filosofia ou ciências sociais, que é um desmembramento da filosofia, antigamente havia só... Na verdade, antigamente havia só medicina. Os médicos é que criam o vocabulário da filosofia. Depois, Tucídides, os historiadores, os historiógrafos, pegam no método médico e aplicam a análise da guerra, que é também uma situação crítica, não é? Uma situação de indefinição. Não sabemos durante quanto tempo vai haver morte, sofrimento, e não sabemos para onde vai tombar a vitória. Quantas batalhas são precisas ganhar para a vitória tombar para um lado ou para o outro. Na situação médica é o mesmo, o diagnóstico, há uma tentativa de identificação de sintomas, a etologia, a possibilidade de cura, tratamento. E portanto, esse tipo de análise percebe-se que dá para as ciências ditas do espírito, ou para as ciências sociais, ou para as ciências humanas, porque há a convicção de que se estudarmos história, não é? Nietzsche tinha essa convicção. Se eu estudar história, eu não estou apenas a rever o passado como se estivesse a ver um álbum de fotografias. Não, nós quando vamos ver um álbum de fotografias é para matar saudades da avó, ou para ver onde é que era, como é que era a praia da infância. Ou seja, há um motivo, de alguma forma, é muito difícil. Eu já vi álbuns de fotografia na Alemanha, estava numa casa em que havia álbuns de fotografias da pessoa que era a dona da casa em diversas circunstâncias, e eu, por coscovilhice, fui ver como aquilo era, e não me diz nada, não é? Não, mas são fotografias banais, como as fotografias banais que eu também tenho no meu álbum. E, portanto, nesse sentido, nós estudamos história, estudamos sociologia, psicologia, psiquiatria, lemos, interessa-nos. Hoje em dia, se calhar, vamos ao TikTok, que vai acabar, o Instagram, Facebook, o que for, nós queremos saber como. E, portanto, o estudo das humanidades, se for feito como o estudo da medicina para diagnosticar a situação, não é? Do que está a acontecer no mundo, Portugal, faixa de Gaza, Kiev, obviamente não necessariamente por esta ordem, permite-nos traçar um projeto na nossa cabeça do que é que pode acontecer. E nós estamos maximamente interessados no futuro. E, portanto, podemos ler os diagnósticos da situação presente, podemos ler história, que são diagnósticos da situação passada, mas nós estamos maximamente interessados no futuro. E essa própria aproximação às ciências humanas, que são ciências de futuro, porque justamente, de outro modo, seriam museus mortos e inertes e não nos ajudariam. Portanto, em situações de crise, é interessante, situações de crise podem dar oportunidades às pessoas para estudarem. E o que é difícil, porque uma pessoa não tem dinheiro, e como é que vai ainda matricular-se num curso? Ou não tem tempo, precisa de sobreviver, como é que vai ter tempo para pensar? Mas justamente é esse esforço, porque estamos numa situação crítica, de poder pensar o seu futuro. Estudar filosofia, porque não? A filosofia serve para tudo. E estudar grego também serve para tudo. Porque precisamente a aplicação, não pode ser uma aplicação prática, não, mas é uma aplicação para mim. Se eu gostar de estudar, ao gostar de estudar qualquer coisa, eu deixo de estar frustrado. Se eu não estiver frustrado, se eu não estiver entediado, é menos um criminoso aí à solta. Portanto, estudar as ciências humanas permite esse diagnóstico, permite ter futuro, permite a concentração, permite satisfazer curiosidade, permite lidar com o espanto. É só coisas boas. Mas com certeza que também reconhecerás que a filosofia e as ciências humanas sofrem um preconceito que está relacionado muito com o utilitarismo, não é? Vivemos numa sociedade utilitarista em que tudo tem que ter uma aplicação prática e quase imediata, senão não é válida. Não sei se concordas com aquilo que eu estou a dizer. Eu concordo, e até há uma situação perversa, porque há pessoas que vão estudar filosofia e acham que vão fazer dinheiro. E, portanto, ou que aquilo pode ter uma utilidade. Ou seja, a utilidade não é imediata. O pragmatismo, o utilitarismo são formas de eu interpretar a vida, mas não são as únicas, e são prementes numa determinada situação, não é? Mas não me resolvem o problema a longo prazo. E o ponto do paradigma
vem talvez com a Revolução Industrial, em que, quando as ciências passam a ficar exatas, e o sucesso da técnica, não é? E eu não tenho nada contra a técnica, nós vivemos como nunca vivemos na humanidade. O ponto de dificuldade começa quando achamos que tudo é suscetível do tratamento feito pelas ciências exatas e tudo tem uma resolução. E, na verdade, como acontece nas situações críticas, não conseguimos aplicar nenhuma espécie de conhecimento. Não há uma pessoa controlada perde o controle. E, portanto, nesse sentido, a dificuldade é uma dificuldade de paradigma. Mas foi identificado desde cedo. Aristóteles diz: eu não posso pedir a um matemático que me persuada num discurso da bondade da sua prova. E nem posso pedir a um orador que me demonstre geometricamente o seu argumento. Não faz sentido. E, portanto, a aproximação a um objeto de ciência que não admite variação, como as propriedades, não é? Os ângulos internos de um triângulo medem 180 graus, e isso não varia, os triângulos são sempre assim. Mas aquilo que nós podemos identificar como o fator humano pode alterar-se. Nós não somos sempre os mesmos. Há pessoas que acordam com muita energia e vigor de manhã, histéricas quase, e outras mortas, ainda demoram muito tempo a acordar, não é? E depois há outras que chegam ao fim do dia e estão mortas, e outras acesas. E justamente nós somos esse tipo de diferença. Permite compreender como é complexo. A vida é muito complexa, porque nós somos muito complexos, nós somos uma data de gente. E quando eu lido com uma outra pessoa, eu estou a lidar com uma data de gente. Portanto, só veio à fachada aquela pessoa. É uma data de gente. E, portanto, imaginemos, as pessoas que estão aqui todas sentadas, nós somos uma data de gente, uma multidão de gente. E as pessoas que nós conhecemos, e as pessoas que nós conhecemos que têm conhecidos, e os conhecidos das pessoas que nós... E está tudo aqui. Isto é só a ponta do iceberg. Portanto, a pergunta pelas ciências exatas, a pergunta pela utilidade, é uma pergunta que é feita num determinado momento, com um determinado critério, medidas. São as condições sem as quais não, as condições necessárias. O problema é se são suficientes, não é? E, portanto, é preciso ter vagar, de facto, para ver arte, para ouvir música, para ler, para pensar. Esse vagar é muito difícil, porque não é obtido agora das 9 às 5, segundas às sextas, eu vou ter vagar. Não, o vagar temos que auscultar quando é que temos vagar. E nesse sentido, a vantagem, a utilidade do estudo ou do convívio com o espírito é nós somos mais nós. Quando eu ouço música, eu não posso dizer que eu ouço música porque é útil. Ou tenho um amigo porque é vantajoso. Ou tenho uma mãe. Ter uma mãe é muito vantajoso. A mãe não serve para nada. Serve para tudo, infelizmente, coitada. Mas não serve... Na verdade, as categorias de servir para não servir, ser útil, ser inútil, não definem a mãe. Nem o amigo, nem o amor. E da mesma forma, a música é inútil e é absolutamente útil. Ou um quadro, não é? Van Gogh é útil e é também completamente inútil. Mas o que eu queria dizer com este ser mais eu? Ou seja, eu às vezes chego ao fim do dia, não ouvi música, eu já não consigo ouvir música se estiver a ler. Não, foi sempre assim. E percebi que estou indisposto porque não ouvi música. E quando ouço música é como se tivesse muito calor e desse um mergulho numa água gelada. Ou tivesse muito frio e entro num sauna. Portanto, é um bem-estar físico. E justamente esse tipo de utilidade vem do espírito, que quer dizer em latim sopro. E esse sopro, de facto, muda. E ao escutar aquilo que me faz bem, não é necessariamente ao escutar aquilo que é útil para mim. É aquilo que é bom para mim. E demora muito tempo a perceber o que é bom para mim. Porque eu posso namorar coisas que são más para mim.
e posso achar que o que é bom para mim de facto é mau e de facto outras vezes há coisas más pelas quais eu tenho de passar e que são úteis, não é? Os gregos diziam fazer ginástica, dieta, amputar um braço, pode ser útil, não é? Portanto, esse tipo de medição demora tempo e tem uma utilidade que vem, os gregos diziam da bondade ou da excelência de uma opção. Devagar, tempo, esse tema que te é tão caro. O tempo que é uma construção humana, não é? O Cronos é uma construção feita pelo humano. A verdade é que tem tido diferentes utilizações ao longo da história. E neste momento o tempo é um dos assuntos essenciais no nosso cotidiano. A verdade é que de uma forma muito simplista, creio que todos aqui poderão dizer que não têm tempo, que não têm vagar para quase nada. Vivemos a um ritmo alucinante entre trabalho, entre compromissos profissionais, pessoais, entre o mundo, associando a tudo isto, o mundo virtual, que tem um peso muito grande e cada vez maior em todos nós. Damos por nós a dizer, eu não tenho tempo para. Queres que eu comente? Quero que tu comentes, sim. Os gregos achavam que o tempo não era uma construção do humano, mas é o contrário. Não é? Nós somos uma construção do tempo. Isso inverte o ónus. Píndaro, um poeta arcaico, dizia: quando fazemos uma coisa, ou quando deixamos de fazer uma coisa, há uma fixação desse sentido, não é? E Píndaro diz, na segunda Ode Olímpica, nem o tempo, o pai de todas as coisas, pode pôr um fim às suas consequências. E, portanto, a nossa relação com o tempo, tal como a nossa relação com a vida, não é inteiramente passiva, mas nós não podemos dizer eu tenho tempo ou eu não tenho tempo. É exatamente o contrário, em certa medida. O tempo acontece-me e eu tenho tempo, no sentido em que ele dá-se de si ou retira-se. De repente já não há tempo, ou de repente é tarde, ou chegamos cedo. É uma relação com o que está a acontecer nesse espaço, nesse espectro de possibilidade. Mas os gregos, como puseram o problema do tempo, foi de uma forma absolutamente radical. No sentido em que a atmosfera da vida humana é o tempo. E o tempo, aparentemente, é partilhado por todos. Temos horários, temos relógios, temos calendários. Mas, na verdade, está confinado ao tempo que cada um tem por lhe ter sido conferido. E, portanto, os gregos têm uma relação com a morte, como o fim do tempo. E têm uma ideia de que a vida, nós temos a ideia que temos o futuro à nossa frente e o passado atrás. Até costumamos dizer há uma semana atrás. Não está errado, mas é uma necessidade que nós temos de localizar geograficamente o passado atrás e o futuro à nossa frente. Os gregos têm uma ideia completamente diferente do tempo. Acham que estão a andar de costas em direção ao futuro. E, portanto, eles dizem que o passado é o que está à minha frente, porque eu consigo lembrar-me do passado. Eu tenho uma representação do que foi hoje de manhã. Tenho uma representação do que foi ontem, a semana passada. Mas eu não tenho inteiramente uma representação do futuro, embora assinale na agenda mental, na agenda virtual ou física, todos os encontros, idas ao médico, aulas, etc. E nesse sentido, o ponto é justamente esse: nós temos uma percepção, não sabemos como, mas temos uma percepção da finitude do tempo. Isto é, temos os dias contados. Podemos ser como Matusalém, ter muitos dias por contar, mas temos os dias contados.
Portanto, a morte não é o que vem na sua hora, ou na hora da minha morte, mas na verdade está já dada no primeiro instante. Não é? Santo Agostinho diz uma frase muito bonita: Abutero matris incipi mori. Começas a morrer quando sais da barriga da tua mãe. E, portanto, significa que o primeiro instante, a primeira vez das primeiras vezes, eu não tenho, obviamente, eu tenho lembrança das minhas primeiras memórias, sei mais ou menos o que pode ser as minhas primeiras memórias, mas não tenho essa sensação de que a partir daí comecei a deixar de ser. Mas justamente é um recém-nascido, um bebê, uma criança, está a deixar de ser. Então não queremos ver isso porque parece uma apreciação trágica. Mas na verdade é o que está a acontecer. E portanto, a nossa relação com o tempo não é uma relação com o relógio, nem é uma relação com o céu, para os gregos o tempo era o céu, nem é a relação com o chegar tarde ou com o ter tempo. É uma relação complexa, muito concreta, de haver tempo para mim, ou já não haver tempo. E nós não temos sempre esta sensação. Temos às vezes esta sensação, esta percepção de tempo, esta consciência de tempo. E isso é uma das manifestações da vida. A vida manifesta-se na sua temporalização. E às vezes nós temos isso, achamos que há uma primavera tardia, um amor tardio que vem, quando nós pensamos, já não vou encontrar ninguém. E nem fico como Calimero, não vou encontrar ninguém. Depois aparece, uma pessoa apaixona-se. Ou pessoas que viveram a vida inteira apaixonadas por Deus, nunca ouviram. Mas essa sensação, bem, Deus existe. Ou não, o vazio, não é? O futuro sempre atrás das costas. E essa noção nós não temos sempre presente. Temos às vezes, em tempos de crise, temos essa noção. Temos a noção de 50 anos, 25 de Abril, e agora tudo outra vez. Essa noção de tempo perdido, ou não, tempo ganho. E é uma relação complexa, porque não é uma relação com a esperança de vida. 20, 30 ou 40 anos, ou 80 anos, ou 100 anos, ou 1000 anos de esperança de vida. Não, mesmo que eu viva para sempre, é o argumento do Sartre, mesmo que eu viva para sempre, é continuamente a morrer. E isso muda completamente todo o aspecto do sítio em que eu me encontro. E mais do que fazer a pergunta pelo sentido do tempo, é o tempo quando se apresenta na sua fuga. Não é? Um colega meu, foi meu professor e professor ali do Carlos, dizia: o tempo é o pior dos inimigos. Ataca, mata ao escapar. E justamente de vez em quando temos essa noção. E o tempo dá-nos. É? O tempo passa. Mas também dizemos tempos virão. E essa ideia que nós temos complexa do tempo é o protagonista da passagem e que me leva com ela, mas é também o protagonista da possibilidade que me dá, daquela única possibilidade, é a única hipótese que eu tenho. E eu vou, então não, perdi. Foi-se, pode acontecer, mas é esse agente com o qual nós lidamos e que nós não sabemos o que é, porque não é uma coisa, não é uma substância. Justamente é o tempo que está a acontecer, está desde sempre, desde o primeiro instante, está a deixar de ser. Isso muda completamente. Depois, na história da filosofia, muda. Mas essa ideia grega da impressão digital do tempo, no primeiro instante a promessa, no primeiro instante a despedida, os gregos viviam com essa convicção. Acredito que os gregos tivessem vivido com essa convicção ou essa percepção. Depois muda. Depois muda na história da filosofia. Então, olha, permite-me aqui ir não a um grego, mas a Kant. E aqui é o teu capítulo Kant, querer viver para sempre, ter saudades de Deus, a ânsia da liberdade. E permite-me também ler esta passagem, que, a meu ver, está apropriada. Há uma percepção e uma apropriação que abre e mantém abertas as orientações e as múltiplas direções que podemos tomar. Mas também as horas do dia, o dia da semana, a semana do mês, o mês do ano. O que nos é dado a viver está compreendido pela situação, onde e quando em que nos encontramos a fazer o que estamos a fazer.
No trabalho, durante o dia, às compras, depois em casa ao serão. A estas horas temos o passado, mais ou menos imediato do que fizemos antes de chegar o fim da tarde, e o futuro, mais ou menos imediato do serão. Temos muito mais do que está à vista no espaço e no tempo. Portanto, para além da nossa orientação espacial, temos uma orientação temporal. A nossa Lisboa é diferente na juventude e na idade adulta. A minha Lisboa desportiva, por exemplo, passava por Algés, onde praticava natação, no Sport Algés e da Fundo. Agora são raras as vezes que vou a Algés. Antigamente não saía de lá. Depois passou por Alvalade, onde frequentava o grupo desportivo do Banco Tota e Açores. Agora nem banco, nem grupo desportivo. Depois passou por Campolide. A minha Lisboa desportiva tem várias camadas definidas pelos locais onde ia praticar desporto a determinadas horas e em dias definidos. A localização não é apenas geográfica, é existencial. O horário é o mesmo na distribuição das atividades por horas, mas é completamente diferente conforme as próprias atividades. Mesmo sem referência às atividades, porque podemos fazer sempre as mesmas coisas, temos a percepção da diferença com que nos aparecem os objetos, as pessoas, como nós próprios somos nos diferentes dias da semana. A segunda-feira é diferente de quinta-feira ou de sexta-feira. Os dias da semana são diferentes dos fins de semana. Os meses a seguir a setembro... Obrigada, António. Tenho os olhos postos nas festas, no Natal e na passagem de ano. São diferentes dos meses a seguir ao Natal, com a longa travessia do inverno, um longo janeiro, um longo fevereiro, até chegarem os dias grandes do fim de março. E felizmente que já estamos em março. Mas os anos podem ser organizados como os anos civis. Podem ter os dias e os meses distribuídos em anos letivos, religiosos, etc. O que está dado a ver nas nossas casas, locais de trabalho, de lazer, na cidade de Lisboa, pode ser exatamente o mesmo, mas em anos diferentes, em dias e meses diferentes. O modo como vivemos cada dia é que é radicalmente diferente e requer conhecer a qualidade do dia, se foi um dia bom ou um dia difícil, conforme o que estamos a viver em cada época da nossa vida. António, e agora aqui a pergunta que eu te gostaria de colocar é a interpretação, não é? Tudo vai variando consoante o momento aquele que vivemos, o momento em o momento que atravessamos. Sim. Volto aos gregos, hoje estou assim. Os gregos não conhecem objetos. Kant conhece objetos, não é? A relação entre o sujeito e um objeto. E tem uma relação com os dias ou o período de tempo. Os períodos de tempo não são medidos em semanas, são medidos em 9 dias ou 10 dias, conforme. Os médicos, há um médico que tem um livro sobre epidemias e mede 24 horas, 48 horas, depois eu já não me lembro bem se é 40 dias, 60 dias, depois diz o doente curou-se, levantou-se da cama ou então morreu. E portanto é esta ideia da curva clínica. Não é? E nós quando o estudamos, nós temos a ideia de que o objeto do estudo está sincronizado pelo tempo que dedicamos a esse objeto, ao que é estudado. E não, na verdade, o que acontece é nós vamos nos transformando com aquilo que estudamos. Da mesma forma que ganhamos forma a estudar, do mesmo modo que ganhamos forma a praticar desporto, a convalescer de uma gripe, de uma doença. Assim também nós não nos apercebemos disso, mas nós alteramos-nos mentalmente, espiritualmente no estudo. Não é? E esse ponto da diferença dos dias é um dia, são 24 horas, não é? É dividido na parte do dia que é dia e na parte do dia que é noite. Mas depois, em português, nós designamos o romper da aurora, não é? O amanhecer, depois a hora do almoço, depois a tarde, a tardinha, depois o lusco-fusco,
Depois, a noite também tem vários períodos de tempo. E justamente o que nós percebemos quando pensamos no dia, nas horas do dia, se começa o dia à meia-noite, como aqueles amigos impertinentes que nos telefonam à meia-noite para nos dar os parabéns, ou se começa no romper da aurora, que não coincide com o nascer do sol, implica, de facto, uma espécie de uniformização da análise do tempo do dia. Mas o que acontece para os gregos é eles achavam que os dias eram diferentes, completamente diferentes. E por essa hipótese interpretativa é que comecei a tentar perceber em que medida é que eles o diziam. E de facto os dias são diferentes e mostram-se na sua diferença, por exemplo, na maneira como a nossa casa nos surge estranha. Se lá temos de ir a uma hora e num dia em que não estamos lá. É estranho. Nós podemos fazer aquela pergunta, não é, dos filmes. Se as terrinas e os pratos e as louças não andaram ali no ar e nós estamos a chegar e eles arrumaram-se todos. Ou se as peças de mobiliário não andaram a navegar e quando nós entramos estão a falar de nós. Olha, ele vai entrar ali e posicionam-se onde estavam. É tudo estranho. Ou então, eu lembro-me, sábado de manhã, na casa dos meus pais, na casa dos meus avós e na casa dos meus tios, tinha a mesma aura, a mesma atmosfera, porque era sábado de manhã, em casas completamente diferentes. Mas tudo era a mesma coisa, mas por ser sábado é diferente de ser à segunda-feira. E qual é a diferença? É muito difícil. Eu estou a tentar fazer entender e todas as pessoas percebem o que eu estou a falar porque fizeram essa mesma experiência. E, portanto, os dias são todos diferentes. Mas nós percebemos que o mês de março é diferente, porque os dias começam a ser maiores e altera a qualidade do espírito, não é? Mas também não é uma coisa mental. Não, as coisas são diferentes. As pessoas são diferentes. Não é? A véspera é diferente do dia seguinte. E essa interpretação de Kant, do tempo em Kant, ele diz que o tempo é uma sequência de agoras, uns a seguir aos outros, para todo sempre. Mas o ponto é precisamente esse. De vez em quando nós percebemos que os dias são diferentes, os dias são estranhos, os dias Camões, não é? O dia em que eu nasci, morra e pareça, são o dia do batismo, o dia do casamento, o dia do divórcio, o dia do enterro, o dia... Enfim, há muitos dias são traçados, mas a nossa experiência desse tempo tem que ser uma experiência no tempo da experiência desse tempo. E o que Kant põe como problema era: e se nós não vivemos para sempre? Não é? A pergunta de Kant é ao contrário. Se há eternidade. Ele põe a pergunta de uma forma escolástica. Não é? Uma das ideias de Kant é a eternidade da alma. Mas nós podemos fazer a pergunta: se a alma não for eterna? É altamente contrariante, contraria-nos muito, não é? E se há sentido, não é? E Kant foi o problema relativamente à existência de Deus. Deus existe ou Deus não existe. Para Kant é sempre o problema: há sentido ou não há sentido? Eu consigo compreender a relação mecânica entre uma coisa e outra, ou a relação da minha liberdade. Não é? Eu quero e eu decido e eu escolho e eu escolho-me. E a outra é justamente essa forma complexa da possibilidade, da escolha, da liberdade. E, portanto, imaginemos que a nossa vida é livre, é sempre livre. O que quer que eu queira, eu tenho, logo. Eu tenho garantida a existência para todo sempre. E Deus existe e dá sentido a tudo. E o ponto para Kant é justamente, e naqueles dias em que Deus se ausentou, não veio trabalhar, e que aquilo que eu queria justamente não me deixa crer, não é? E por outro lado que não tenho tempo, não há tempo.
E eu lembro de fazer experiência dos últimos instantes de vida de alguém na minha casa. E eu continuei, mas essa pessoa morreu. E muda, a casa muda. E muda não é por haver menos uma pessoa em casa. Não, há menos uma pessoa no mundo inteiro. Há menos uma vida. E essa ausência altera completamente o aspecto da casa. Nós fizemos essa experiência. Justamente o ponto da interpretação é esses dias que me aparecem que são estranhos, a ausência completa da liberdade, a ausência completa de sentido, eu não percebo nada do que é que me está a acontecer, são os momentos em que a pergunta filosófica se faz. Porquê? Porque nós queremos viver para sempre. Nós dizemos assim, isso é impossível. Mas, não, creio que com todos os avanços haveremos de viver para científicos, falavas-me da eternidade da Não sei se seremos felizes. Isso é outra, não sei isso se são outras questões. Falaste-me da eternidade da alma, falemos agora, se me permitires, um pouco da eternidade do corpo. Com todos os avanços científicos, digamos que isso já não é uma miragem, é uma possibilidade, é real, acontecerá, não se sabe daqui a quanto tempo, mas já há muitos cientistas, já há muitos historiadores que abordam esta questão. E permite-me também trazer aqui para a discussão um livro de Saramago, As Intermitências da Morte, que começa da seguinte forma: e no dia seguinte ninguém morreu. O ser humano almeja, sonha com a eternidade da alma, creio que já foi conseguida, não é? Com todas as crenças, mas agora a eternidade do corpo. Uma coisa não vai sem a outra. Ou seja, mesmo que nós pensemos um espírito sem corpo, como aquelas pessoas que relatam a experiência de abandonar o corpo na sala de operações e veem o corpo lá embaixo, veem de um ponto de vista, não é? Veem de cima para baixo, o corpo abandonado, mas ter um ponto de vista é ter corpo, não é? Porque à distância, próximo, afastado, de cima, em baixo, à direita, à esquerda, dentro, fora. Ou seja, nós não conseguimos pensar nada sem o corpo, nada. E, portanto, o nosso projeto de eternidade é um projeto de eternidade com o corpo. Massa-nos muito se a gente for para qualquer sítio sem corpo. E, portanto, o ponto é, qual é a minha identidade? É uma identidade com o corpo. Não é? Eu lembro-me, um padre amigo meu dizia que um dia estava a falar com uma pessoa muito velhinha e ele diz: a mansão do Senhor tem muitas moradas. E ela dizia: mas não há nada como a nossa casinha. E justamente o ponto corresponde a isso. A minha casa é o meu corpo. Não é? E, portanto, tratar dele pode ser só pô-lo a dormir, dar-lhe banho, vesti-lo, mas corresponde, ou seja, é do corpo e para o corpo que vão todo o campo da afetividade, não é? A forma como eu me apresento aos outros é o meu corpo, a forma como eu me sinto, a forma como eu estou deitado, se me levanto, se ando, se corro. E, portanto, é impensável a eternidade sem o corpo. Ou seja, outra coisa é diferente pensar qual é a minha representação de qualquer coisa para sempre. E pode ser, há várias representações do que é para sempre, mas ficam sempre difíceis de compreender, porque o para sempre muda tudo. Há crenças que dizem que repetiremos os dias mais felizes da nossa vida, mas depois para sempre. E então descansaremos para sempre. E justamente é o problema da fixação das representações do além feito pelas religiões. O melhor é não dizer muito, não é? Porque descansa em paz, não é? Mas quer dizer, imaginemos, nós vamos dizer a uma pessoa: agora vais encontrar o teu descanso. A pessoa não vai ficar nada descansada. Ou como quando eu era criança, uma pessoa tapa o nariz. Tive um grande amigo meu de infância que morreu aos 10 anos. A morte aproximou-se muito cedo da minha vida. Eu fechava os olhos, os ouvidos, e gostava muito porque eu também não respirava, não é? Mas
nós não fazemos a mínima ideia do que, a não ser a tentativa de representação do que era antes. Eu, para mim, antes de 1966, não estava nascido, não era nada. Portanto, havia uma leveza da existência, não é? Insustentável, era absolutamente sustentável a leveza do não ser, não é? E, portanto, a morte será qualquer coisa dessa natureza, não é? Os gregos dizem anestesia. E, portanto, para todo sempre essa ideia de não haver qualquer espécie de relação com nada. O que custa para nós é morrer, não é estar morto. Não fazemos, mas não deve custar nada. Deve ser também absolutamente sustentável leveza de não ser. Portanto, essa forma de transformar as CUFs da existência, não é? Em clínicas da Flórida, onde eu vou recaustar o corpo. Portanto, vou comprar um coração por mais 100 anos, uns pulmões por mais 20 ou 30, uma figadeira boa para continuar a beber, deixei de beber há muitos anos, e justamente eu posso continuar, não é? Mas onde é que está a minha identidade? E justamente esse foi o problema da nave, era um problema antigo que Hobbes põe, Plutarco pôs, que era a nave de Teseu. Se eu substituir todas as madeiras, todas as pranchas de madeira, os mastros, a quilha, a proa, a polpa do navio, é o mesmo, é a nave de Teseu ou não é a nave de Teseu? Depois uns dizem é a mesma nave com matérias diferentes, outros dizem que é outra nave completamente diferente, porque a matéria foi perdida. E, portanto, o ponto põe-se, se eu me clonar inteiramente a mim próprio, eu sou duplo de mim próprio, sou triplo, ou existe uma unicidade de relação comigo, porque todos nós tivemos muitos corpos, não é? Desde que nascemos, na nossa infância, pré-adolescência, adolescência, idade adulta, e justamente nós não temos ideia. Platão fala na pele da cobra, a alma sai abandonando a última pele da cobra da existência, que é o nosso corpo. Nós não fazemos a mínima ideia do que é, porque a nossa identidade com o corpo é diferente, é uma identidade de apego, não é? O templo da vida é o corpo. É uma forma, portanto, eu não concebo a eternidade, não é? Fora do corpo. Não faz a mínima ideia o que é. Nem o pensamento puro. Não faz a mínima ideia o que é o pensamento puro desprovido de corpo. Pode abandonar o corpo, mas regressa sempre ao corpo. Então nós dançamos aqui uma valsa com a morte, esse grande tabu. Estava-me aqui a lembrar de um episódio que está nas Cartas de Lucílio, de Séneca. Há uma personagem que se chama Pacúvio, que todos os dias tem a brilhante ideia de encenar a sua própria morte com um grande festim, ou seja, todos os dias o Pacúvio morre. Há comida, há bebida, há cânticos, esse festim termina com o Pacúvio a ser levado para a sua cama pelos escravos, não é? Há aqui uma espécie de brincadeira, não sei se posso dizer brincadeira, há aqui um desafio desta personagem, não é? Há aqui Pacúvio a desafiar a própria morte, a morte, esse grande tabu que ainda agora nós não sabemos, passado tanto tempo de civilização, nós não sabemos lidar com ela, talvez a tal procura pela eternidade, seja do corpo ou da alma. A forma como aparece a eternidade ou o materialismo radical, dizer que tudo acaba, são já configurações de resposta possível ao problema de eu ser no encaminhamento da morte e das pessoas que amamos desaparecerem para todo sempre e de que tudo vai continuar sem mim cá. E portanto, essa forma da possibilidade, da impossibilidade, é o negativo da nossa própria vida, existe continuamente. Portanto, todas as respostas possíveis da história da humanidade estão configuradas perante esse mistério. Não é? O milagre da vida e o mistério da morte. Mas, na verdade, nós pensamos na morte por causa da vida.
Mesmo o suicida, era a tese de Sócrates, o suicida tem um projeto vital para si. É aliviar-se para todo sempre. Não é? Essa ideia de projeto, de lance. E, portanto, nós podemos imaginar de todas as maneiras. O Lucano, não é, que põe-se no seu funeral, também no enamoramento da morte, e vê-se a si morto. Porque nós imaginamos o nosso funeral, mas nós vamos lá. E a ver quem é que vai. Aquele sacana não foi. Ou, esta pessoa, tão boa pessoa, foi lá. Os antigos tinham esta imaginação do dia do meu funeral, do dia do nosso funeral, em que justamente, como o filme do céu caiu uma estrela, o que é a vida das outras pessoas sem mim, qual é a relação dos outros comigo, se gostam de mim, se não gostam de mim, ou o que é que eu represento para os outros, é um interesse, pode não ser mórbido, é um interesse. E justamente esse é um momento filosófico que todos nós temos. A filosofia não é inventada pelos livros. Nós existimos com uma predisposição natural para a filosofia, não é? E precisamente porque nós fazemos a experiência da perda dos avós, dos amigos de infância, ou dos outros que já não são da infância, não é? E é como se... É brutal, uma espécie de brutal. E a nossa própria morte, não é? Até agora ainda ninguém morreu, estamos aqui todos. Até agora toda a gente tem morrido, mas nós podemos não vir a morrer. Pode ser como o livro de Saramago. Olha, não veio, a morte esqueceu-se de mim. Que é justamente a forma do Apocalipse de João de Patmos pôr a morte. Não é? Naqueles dias os homens terão saudades da morte e a morte não há de vir. Os homens quererão morrer, mas a morte há de escapar-lhes. E essa é uma forma também complexa, porque nós podemos aí perceber o que é que quer dizer viver para sempre ou o que é que quer dizer viver no desgosto. Kant põe esse problema num dos livros na fundamentação da metafísica dos costumes, começa por dizer: há um homem que perdeu, vamos pôr assim, há uma pessoa que perdeu todo o seu gosto pela vida, só experimenta a amargura, tem dor de manhã à noite e contudo, diz ele decidiu viver. Ele vive por dever. Ele vive por dever. Kant estava apaixonado pelo dever. Ele vive por dever. E precisamente qualquer que seja a possibilidade dos mitos de representação do além, qualquer deles, a ideia da minha representação do meu funeral, a ideia do que é, depois de um holocausto nuclear, toda a gente ter morrido, mas fiquei eu, sozinho. O que é que significa isso? E justamente os gregos achavam que cada ser humano é viúvo de si próprio. E como é que eu sobrevivo à viuvez de mim próprio? Porque my dear old self, não é? Como é que my dear old self vai morrer? Não pode. Mas o ponto é precisamente esse, essa forma de interpretação de tudo sem nós, simplesmente de tudo sem nós, cá, ou a perda das pessoas que nós mais amamos, que é inconcebível, isso é que é o escândalo, é inconcebível viver sem aquelas pessoas que morreram e contudo continuamos. É escandaloso, não é? E essa pergunta é uma pergunta pelo sentido. Eu estou sempre a ouvir Kant. Deus existe ou Deus não existe? E essa é uma ideia reguladora. Não é? Eu vivo para sempre, não é? Como na canção I want to live forever. Ou como a outra, Forever Young. E justamente essa saudade imensa de uma plenitude, ou seja, é também um amor pela vida. Pensar na morte é um amor pela vida. Perdoem-me, tenho monopolizado a conversa até agora. Por favor, coloquem as vossas perguntas ou os vossos comentários. Olá, duas questões. Uma, porque é que nos filosofia tem uma resposta para isso? Porque é que nos angustia tanto o tempo após a nossa morte e não nos angustia tanto o tempo antes de nascermos? Não pode ser simétrico? E a outra, não tem nada a ver com isto, o que é que lhe parece o ensino da filosofia secundária?
estava a ver qual era a pergunta mais simples para a qual eu ia começar, ou a menos complicada para a qual eu ia começar. A primeira questão que põe, Platão tem um diálogo, Fédon, em que se preocupa com o que passou antes de ter vindo à existência. E, na verdade, ele põe mais o problema na tentativa de representação do que se passou na eternidade do passado do que se vai passar na eternidade do futuro. E a tese dele é mais ou menos esta. Para eu ter uma memória de qualquer coisa, eu tenho de ter experimentado essa coisa. Não é? Eu tenho a lembrança do último Natal. Eu tenho de ter tido uma percepção desse Natal. Basicamente é isto. Eu só posso ter uma lembrança de um acontecimento que eu vivi. E ele põe o simples problema mas nós temos ideia de um passado, de ter havido passado, de ter havido tempo passado, de ter havido terra, de ter havido o cosmos, de ter havido outros antes de termos nascido. E não pode ser por uma memória, porque eu não vivi aquele tempo, não podia ter vivido aquele tempo, como é que eu posso ter memória? Ele diz, eu não posso ter memória, eu tenho uma rememoração. A palavra em grego parece reforçar a palavra memória, mas o que ele diz é a lucidez, ou a mente, ou a alma, tem a possibilidade de ir em livre curso a tempos antes de eu ter nascido, a tempos antes de ela ter aterrado, ou ter incorporado, ou ter encarnado no meu corpo. E mesmo quando aterra no meu corpo, só passados algum tempo, as crianças têm noção da vida. As nossas primeiras memórias são datadas depois de estarmos cá já há algum tempo. E, portanto, a partir dessa hipótese interrogativa, o que é que aconteceu no tempo em que eu não tinha não tinha sido incorporado pela minha alma? E há ideias que vêm da cabeça e do gênio de Platão e da convicção religiosa de Platão, em que se imagina que as almas estão a habitar num determinado sítio e que são já repetições ou transformações, como ele diz, metempsicoses de vidas passadas. E nós vemos que há religiões que acreditam que cada um de nós é uma reencarnação de uma data de vidas do passado. Um amigo meu coreano, na Alemanha, num comboio, uma vez disse-me que era a 6ª encarnação de alguém. Mas ele acreditava nisso e, portanto, mudou completamente o aspecto e a atmosfera do comboio. Portanto, essa preocupação existe, ou seja, perceber o que é que se dá na encarnação. O que é que acontece numa alma desencarnada, onde é que existe e como é que ela se fixa num corpo. E depois, por maioria de razão, põe-se o problema, no dia da nossa morte, os restos mortais ficam e a alma, o que é que acontece à alma? Desaparece. Tem ainda futuro nesse tempo, nesse sítio onde tinha tido o tempo passado, mas é num futuro ainda a haver, e depois vai encarnar depois, ou vai viver numa outra dimensão. Enfim, o que Platão procura dizer é, embora a nossa vida seja entre o nascimento e a morte, com certidão de nascimento e a certidão de óbito, na verdade nós não estamos circunscritos apenas ao tempo que temos vivido, mas somos portadores de uma relação com o passado e portadores também de uma relação com o futuro e portadores também de uma relação com o tempo das outras pessoas. Não é? Todas as pessoas que estão aqui sentadas não existem só durante a minha percepção. Existem no dia de ontem, no dia de anteontem, na semana passada, no dia do seu nascimento. Existem com uma relação com pais, avós, bisavós, antepassados a perder de vista, enfim. E também relativamente ao futuro, não é? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, aqueles que nos vão sobreviver, nós temos essa relação que ultrapassa
o tempo da esperança de vida. Se percebemos, não estaremos cá para ver. Eu lembro-me de ter tido esta aflição, uma vez quando era miúdo, vir um programa a dizer-me que o Sol se iria extinguir daqui a 5 mil milhões de anos. Eu não consegui dormir. E agora como é que vai ser? Como se, não é? Já passaram, entretanto, 50 anos e o Sol vai se extinguir ainda daqui a 5 mil milhões de anos. E o mesmo se passa relativamente ao passado. E, portanto, a nossa relação com o tempo é uma relação que a filosofia utiliza o tempo de transcendência. Mas esse problema foi posto sempre dessa maneira. Relativamente ao ensino da filosofia, eu gostaria de dar o protagonismo aos professores. O ensino da filosofia é excelente se os professores forem excelentes. E um excelente professor consegue fazer milagres do pior dos programas, e um ótimo, não é? E um péssimo professor pode ter o melhor programa do mundo, as pessoas mais inteligentes à sua frente, e aquilo vai ser uma desgraça completa. E o que está gizado no programa de filosofia, eu tenho um enteado com 16 anos, eu não faço a mínima ideia qual é a relação entre aquilo que ali está e a filosofia, porque eu estava habituado a textos, ou então uma seleta de textos, estudava-se por autores, textos de autores, mas aquilo está feito de uma forma bastante complexa, interessante, em muitos casos bastante interessante. Na análise de falácias, no problema da verdade, enfim, eu acho bastante interessante. Mas, sinceramente, o que eu acho é, eu tive 3 professores de filosofia e tive um extraordinário. E era o que ele fazia com o programa que tinha, não é? É sempre assim, é um fator humano determinante. E estava a dar aulas para energúmenos que queriam para a engenharia e achavam que era só a eletricidade que era importante. Não é? E, portanto, como vê, é possível tudo. E na faculdade é o mesmo. Não é? Na faculdade eu tive professores extraordinários, bons, extraordinários, maus. E portanto, é muito difícil. O que eu acho, estava a falar com o Carlos, se calhar, a filosofia para crianças, também acho uma disciplina para crianças, pode ser demais, pode ser, enfim, não faço a mínima ideia, mas essa possibilidade exploratória da curiosidade, não é? E as crianças são curiosas, e nós temos de torná-las aditas, alcoólicas em livros, e portanto dar tudo a ler, porque esse tipo de satisfação da curiosidade, que é um poço sem fundo, pode ser interessante relativamente à filosofia. Pois a filosofia pode domesticar tanto que forma um académico. Um académico é uma domesticação, porque escreve com várias maneiras de citar, escreve em quantidades de palavras, agora os artigos internacionais só podem ter 9 mil palavras, portanto se uma pessoa tiver 10 mil palavras já não publica, e portanto são formas complexas de pessoa se expressar. E, portanto, eu diria que vejo com a despreocupação de pensar que os bons professores, com qualquer programa, hão de dizer alguma coisa. Eu acho que sim. Eu já vi tudo. Não é? Agora, confesso que eu não tenho este programa de filosofia, é muito difícil. Acho muito difícil. Alguma pergunta mais? Ou algum comentário? Por favor. Olá. A mim não é bem pergunta, é mais um pensamento. Eu só tive filosofia no ensino secundário e tive uma péssima professora que definitivamente não gostava de filosofia e, portanto, isso passou para os alunos e para mim foi muito difícil gostar de filosofia, apesar de ter em casa uma professora que sempre gostou de filosofia. O meu irmão tirou Educação Física, adorava filosofia e esse gosto não passou para mim. Depois, na idade adulta, comecei a interessar mais, mas muitas vezes senti dificuldade no que ler, porque eu não acredito em Deus, não acredito, não sou religiosa, não acredito que somos finitos, não acredito na alma, digamos, e muitas vezes a filosofia está associada a isso, falaste muitas vezes em alma, não é? Deixar o corpo. E eu sou muito pragmática, eu não acredito nisso. E muitas vezes estou a ler e sinto que estou a ler uma coisa que não acredito. E então muitas vezes quero ler mais filosofia, mas não sei bem o caminho que hei de tomar ou o que ler
devido a este meu pragmatismo que eu tenho, o facto de não ser religiosa e de... pronto, e queria só dizer que eu não quero viver para sempre, porque eu sou uma pessoa, eu tenho tendência a procrastinar e, portanto, se eu souber que vou viver para sempre, eu nunca vou fazer nada. E, portanto, o facto de eu saber que não tenho muito tempo é que me leva a viajar, a procurar, a conhecer. E, portanto, não sei bem se é uma pergunta, não é o que é filosofia, mas o que é que eu hei de ler em filosofia? É mais isto. A palavra alma, na verdade, para os gregos é a mesma palavra que vida. Psique, onde vem depois psicologia, não é uma coisa fechada na caixa dos pirulitos. A psique é a atmosfera, o ambiente em que eu me encontro. Os gregos achavam até que era no diafragma, porque se eu estiver com medo, respiro assim. E, portanto, a inspiração e a expiração e a respiração corresponde, não é? O próprio corpo, se estiver a amar, se estiver petrificado de medo, se estiver descansado, se estiver a fazer a digestão, se estiver a dormir, são diversas manifestações da alma, mas, na verdade, são diversas manifestações do modo como eu me encontro. Não é? A psique quer dizer sopro. E, portanto, significa precisamente qualquer coisa que anima, que dá vida, que me faz recuperar os sentidos, é recuperar a psique. Perder os sentidos é perder a psique. E nós podemos, em conversas com uma pessoa, viajar, e depois a pessoa diz, estás cá, estava longe. E justamente essa forma de viagem, é uma forma complexa de viagem, que parece que abandona apesar de várias maneiras de dizer isto, a consciência abandona o corpo, ou que a alma... É indiferente. O que importa é justamente isso, é formas de experiência concreta, ou de concentração, ou de distração, e esse tipo de experiência não fica situado na relação sináptica dos neurónios, no interior da cabeça. Não, corresponde justamente à experiência da vida, às diversas vivências como eu me encontro relativamente a uma pessoa. Os americanos dizem a pessoa de quem eu me divorcio não é a mesma pessoa com quem eu me casei. Porque justamente e isto não é um dado mental, não é? Justamente a forma como se contrai o meu afeto por aquela pessoa, fica transformado e alterado, e o mesmo se passa na maneira como eu me apresento a outra pessoa, que ficou desavinda comigo, muda de passeio, já não me fala, e justamente isso são determinações da psique. Ou seja, para os gregos não há corpo sem alma. E a alma manifesta-se no corpo. A maneira como a pessoa está assentada, há uma coreografia peculiar. E, portanto, quer tu queiras, quer não queiras, tu tens uma relação com a totalidade. Não é? A gente não pode dizer agora, vou antecipar só 5 mil milhões de anos. Vou-lhe pôr mais 1 milhãozinho. 6 mil milhões de anos. 10 mil milhões de anos. O tempo geológico, por exemplo, é perder de vista. O tempo astronómico é perder de vista. E nós estamos lá, temos uma relação com isso de alguma forma. E da mesma forma relativamente ao passado. O tempo do Big Bang e o tempo antes do Big Bang, ou seja, essas datações, nós estamos idos a um passado a perder de vista. E fazemos uma esparregata entre o futuro a perder de vista e o passado a perder de vista. E eu tenho uma relação com as pessoas que estão aqui nesta sala, com as pessoas que são a esmagadora, a maioria delas que não estão nesta sala, e essas pessoas têm uma relação com os seus antepassados, enfim, nós somos, parece, 9 mil milhões de habitantes a perder de vista, e na verdade, desde que há Terra, e desde que há Homo sapiens, somos uma data de gerações, já me lembro de 100 mil milhões, 100 mil milhões, ou seja o que for, é um número a perder de vista. E, portanto, a alma corresponde a isso, é o horizonte em que o humano vive, que é completamente diferente do horizonte de outros animais. Não é? Há um biólogo alemão, von Uexküll, que fala... procura descrever o que é o seu gabinete de trabalho para um cão, para um coelho, para uma mosca, para si próprio, e só aparentemente é o mesmo, mas é diferente, não é? Nós não vamos a correr para cima do sofá, ou podemos ir a correr para cima do sofá, mas é diferente a maneira como
esses animais têm essa percepção. Enfim, ele procura pôr-se na relação, não é na mente, mas é na relação desses animais com um determinado acontecimento. O que podes ler, Platão nunca engana, não é? E, portanto, é sempre o que digo. O mundo divide-se em dois tipos de pessoas. Quem lê o Platão e quem não lê o Platão. Platão nunca engana, não é? E, portanto, qualquer livro de Platão está sempre cheio de futuro. Nós pensamos que é passado, não é? Está sempre cheio de futuro. E, sei lá, o Fédon, por exemplo, que trata destes temas, o Fedro, ou o Simpósio, que são um conjunto de pessoas que estão com uma grande ressaca depois de um festival de tragédia em que assistiram à encenação de peças trágicas e beberam muito de véspera e então vão discutir o amor. Mandam as tocadoras de flauta embora, dizem que prometem-se que não vão beber muito naquele dia porque estão a ressacar e vão falar sobre o amor e o discurso, cada um é mais delirante do que o outro, não é? Como é que uma pessoa se interessa por outra pessoa que nunca viu, é de outra família e uma pessoa apaixona-se por aquela criatura que não conhece lado nenhum. Porquê? Como é que é possível? E Platão tem uma teoria acerca disso, que é interessante, que é mirabolante, mas é justamente essa forma de nós fazermos amigos, nós termos amores. São estranhos. Como é que é possível? E o mesmo se passa connosco, não é? Nunca nos viram de outra maneira, como é que nos conhecem, se apaixonam por nós, como é que isso é possível? E está tudo cheio de alma. E aí reformularias, não é? Está tudo cheio de alma. Se não houver mais nenhuma pergunta, um comentário, última pergunta então, por favor. Eu acho que nós estamos muito condicionados por essa visão. Qual visão? Platónica. Agostiniana. Eu estou. Agostiniana. E que isso nos impede de ver o mundo de outra forma. Isso não tenho dúvidas. E era precisamente sobre isso que eu também gostaria de ouvir, porque eu tenho estudado muito pouco. A minha vida foi ativa, não teve muito a ver com a filosofia, embora tivesse apreciado até ao sétimo na altura. Mas de qualquer forma, na vida prática nunca desenvolvi nem temas, nem li tanto como deveria ter lido. Agora, aquilo que me ocupa, no fim de contas, é a dialética e de facto a existência da matéria, a existência do espírito e as várias visões que se apresentam, porque a platónica é uma delas e só uma delas. E até que ponto é que nós não estamos de facto focados demasiado nessa visão e nos impede de questionar de outra forma? Obrigada. A própria palavra dialética é inventada por Platão. Há um pensador americano que diz que a história da filosofia é um conjunto de notas de rodapé a Platão, a dizer que ele não tem razão e depois a dizer que ele tem razão. E eu pessoalmente, como está a perguntar a mim, eu não concebo os problemas que põe, não é? A própria noção de matéria, a noção de espírito, a própria, se eu acentuo a matéria e procuro anular o espírito, ou se eu acentuo o espírito e procuro anular a matéria, portanto uma visão realista ou uma visão idealista, ou então o tipo de experiência que eu posso ter, se é mais empírica ou se é racional. E portanto, de facto, as próprias formas de equacionar ou despistar o problema platónico, ou seja, o problema do ser, do mesmo e do outro, do movimento e do repouso, do ser verdadeiro e do ser falso. O problema está tão bem posto que é muito difícil não perceber que a exploração do problema da filosofia tem a sua origem aí ou em quem ensinou a Platão. E, portanto, todas as visões que podem encontrar na história da filosofia não estão todas dadas em Platão. Não é? Ou seja, se perguntar Heidegger, por exemplo, ou Kierkegaard, ou a visão materialista contemporânea da neurociência, de que tudo
é explicado cientificamente, neurologicamente, e que nós o que temos a fazer é justamente procurar ver como é que a nossa mente, através do nosso cérebro, funciona. São configurações dadas à partida pela pergunta platónica. O que pode de alguma forma, dizer é, mas há explorações, a exploração hegeliana do problema platónico, a exploração marxista do problema hegeliano, e depois a própria reformulação de neoplatonismos, ou o abandono do espírito platónico e a acentuação em Aristóteles, por exemplo, da matéria. São possibilidades que estão configuradas à partida e que, na verdade, estão a ser exploradas por nós como novidade. E o ponto não é saber quem é que veio primeiro, ou saber se estão lá postas de tal maneira e nós somos apenas os filhos tardios. Não, em causa está justamente isso. A novidade, não é? Wittgenstein, para formular o problema com ele diz, mesmo que eu resolvesse todos os problemas da ciência, eu teria o problema da existência por resolver. Mesmo que eu resolvesse o problema da existência baseado no que Platão disse, eu teria de ser eu o intérprete da própria resolução. Portanto, por um lado, a ida a Platão ou à história da filosofia é uma possibilidade que está em aberto. Mas somos nós, é o senhor que diz que teve uma vida prática, não leu o que devia ler, mas provavelmente pensou no que estava a fazer, não é? Não, mas o ponto é, se calhar as pessoas que... Eu lido com académicos, não é? São as pessoas mais desinteressantes ao cima da Terra, não é? E, portanto, a maneira, mesmo o uso da linguagem das pessoas que não o domesticam tecnicamente, podem tornar plástico e compreensível um problema que, visto de um ponto de vista estritamente académico, é rígido e não é compreensível. Portanto, a maneira de ir a Platão, e Platão escreveu que nunca mais acabou, é não apenas do ponto de vista literário, é o grego mais fascinante que se pode ler. Talvez Tucídides, mas tem possibilidades de exploração. Que quando temos a mordidela do bicho é muito difícil ver as coisas de outra maneira. Isso não significa que eu não tivesse estudado os contemporâneos. E entramos dentro da linguagem dos contemporâneos, é como ouvir uma música completamente diferente. Mas nos meus momentos mais lúcidos, eu regresso a Platão. É difícil para mim sair do âmbito platónico tal como formulou o problema da vida. Não estou a dizer nem que sim nem que não. Estou a dizer, eu não concebo uma outra maneira porque acabo sempre por regressar. Eu sou um platónico que fez a carreira com Aristóteles, portanto, mas é muito, muito difícil. A minha questão é a direção que é dada a Platão. Perdão. Obrigado. A minha questão é a direção que é dada a Platão, designadamente por toda a escolástica. São Tomás de Aquino, à cabeça, não é assim? Com toda a visão puritana, vou dizer assim, e portanto direcionando até o pensamento destes seres que estão por aqui, finitos, não é assim? Direcionando todo o pensamento e condicionando-o. Compreendo? Eu compreendo, mas eu acho que o problema é de Santo Agostinho, não é de Platão. Não. Ou seja, se vir Platão consegue apresentar as teses mais machistas que há ao cimo da Terra e as mais feministas. Se formos a colóquios internacionais, temos feministas a defender Platão e feministas a atacar Platão. Esta ideia da fluidez, por exemplo, sexual, é uma ideia platónica. Não é? Platão é o mais, como dizer, o mais politicamente correto que pode haver. A própria relação com Deus, com a possibilidade de Deus, não é um Deus criacionista.
Portanto, mais livre não pode haver. Portanto, se tirar os olhos de Santo Agostinho, e Santo Agostinho tem uma agenda, mas Platão não tem uma agenda. Platão é como Nietzsche, é liberdade pura. Tudo vale. E, portanto, esse tipo de liberdade em Platão, da possibilidade do amor, da relação entre o homem e a mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher, entre homem e Deus, essa forma complexa, ele chama Eros. Ele não diz que é o amor romântico, diz que é a fórmula de encantamento com outra pessoa. Não está condicionado em Platão. Platão é tudo menos piedoso e puritano. Muito obrigado. Ok. Última pergunta, por favor. Ok, então vou tentar ser breve, porque já estamos alongados no aula. Vou começar pelo princípio que disse. Ou melhor, vou abrir primeiro um parênteses, que é o seguinte. Obviamente que os gregos tinham imenso tempo, portanto não faziam mais nada do que preservar. Alguns. Pois, os mais privilegiados. E esses também se davam ao luxo de poderem pensar. Se calhar não é por acaso que, passados milhares de anos, o átomo que eles pensaram de uma forma, seja da medicina ou matemática, só muitos milhares de anos mais tarde é que vamos a saber que tem ainda subdivisões. Estou a falar nisso porquê? Por causa da observação da senhora ali sobre o programa do secundário. Vai ao encontro de eu saber se esse livro também aborda esse tipo de questões. Isto é, eu fiquei fascinado pela filosofia, por acaso consigo perceber, não pela filosofia do secundário, algumas coisas que me fascinaram, inclusive o primeiro número finito na linha horizontal que corta a linha temporal para os gregos. E é uma chave de leitura para aquilo que é depois toda a história da humanidade, seja escrita, seja sei lá, em verso, seja de que forma for. E eu continuo a achar, Platão tem estado aqui na ordem do dia, ainda não ouvimos o Sócrates com o seu animal político, mas eu acho que para esta plateia jovem, não é, que são todos, seria muito benéfico, especialmente os académicos, dizerem que a filosofia tem grande utilidade. Já que mais não seja para, já que foi aqui falado hoje, a dialética, o discurso político, tudo o que é a vida, ou nós enquanto animal, poder utilizar uma coisa tão simples como a tese, a antítese e a síntese, que deveria ser um poder que todos nós deveríamos cogitar pelo poder da filosofia, para podermos aplicar em tudo na nossa vida. Portanto, a minha pergunta é, será que o programa que vai num 10º ano de coisas muito básicas para um 12º a falarmos sobre Nietzsche e autores contemporâneos não tem aqui uma dispersão tal que nos esquecemos do básico, que é uma chave de leitura para o mundo? A filosofia dá-nos muitas chaves de leitura, porque alguém já pensou por nós. Eu, por exemplo, consigo perceber que este senhor que está aqui tem um percurso seminarista, de alguma forma. Porquê? Porque eu tenho uma chave que me indica, ok, se ele me fala em escolástica, se ele me fala em Santo Agostinho, ok, ele estudou filosofia num percurso seminarista. E isto é de uma utilidade que não se vê, seja um mau professor ou um ótimo professor. Acho que é mesmo uma dificuldade de programa. E a pergunta é, então, volto outra vez ao princípio, o que é a filosofia? Fala, aborda sobre estes temas e o que é que a comunidade académica pode fazer ou não para tornar a validade das ciências humanas, trazê-las outra vez ao barulho. Eu partilho das suas preocupações e o meu contacto com o programa de filosofia, o atual, é muito recente e deixou-me perplexo. E porque há uma espécie de organização que, para a minha cabeça, é completamente caótica e não percebo bem, ou seja, parece uma manta de retalhos, parece caleidoscopado. Dito isto, eu sei que os professores do ensino secundário, pelo menos alguns com que eu tenho contacto indireto através dos miúdos, fazem coisas absolutamente incríveis, designadamente na identificação no discurso político da falácia, da demagogia, da mentira.
E, portanto, isso é interessante, eles são convidados a fazer pequenos filmes em que se denuncia alguns slogans que são apresentados ou algumas falácias, como o paradoxo do mentiroso. Eu digo sempre mentiras e a pergunta é se eu agora estou a dizer uma mentira ou não, ou nunca minto, e se eu estou agora a dizer uma mentira ou não. Enfim, todos esses paradoxos da lógica antiga. Portanto, relativamente ao programa, eu confesso que o que eu acharia que deveria ser era um contacto com os textos clássicos e uma orientação da leitura não dirigida, mas, olha o que ele está a falar, Deus. Deus, bom, Deus, existem várias manifestações de Deus e várias aproximações a Deus. A crença é uma possibilidade, a graça é uma outra possibilidade, mas também a negação é uma outra possibilidade, enfim. Não quero ridicularizar, mas o ponto seria justamente ler os textos, o contacto com os textos. Eu tenho uma enorme dificuldade na faculdade em que os alunos leiam os textos e não a lista de autores que escreveram sobre os textos. Porque isso é interessante para desequilibrar a nossa adesão, ou então para facilitar a primeira leitura. Há textos difíceis, temos que desbloquear essa primeira leitura. Portanto, eu preferia que houvesse uma espécie de preceptores. Os professores fossem uma espécie de preceptores, dissessem, temos estes textos para ler, 3, 4, 5 ao longo de 2 anos, no momento, na história da filosofia, ou então só contemporâneo ou só antigos, é completamente indiferente, mas que houvesse a tal, gosto desse exemplo, da chave. Uma chave tem que ser, primeiro tem que ser à procura da fechadura, depois tem que ser à procura da porta, depois tem que ser à procura... E esse tipo de oportunidade, a ideia de oportunidade. Em que circunstâncias é que o problema filosófico se põe? Como é que o discurso político não está eivado de demagogia, por exemplo? Como é que é possível de desmontar, seja pela dialética marxista, seja pela linguística, como Chomsky faz, mas essa ideia da relação que nós temos com o que é genuíno, com o que é verdadeiro e com o que estamos a dizer a outra pessoa. Exatamente como os médicos punham o problema da verdade. Há um texto médico em que se põe o problema se o médico vai dizer a verdade ao paciente. E isso é um problema que se põe, não é? E ele decide-se por dizer, ao dizer a verdade, o paciente pode se curar de uma forma mais rápida, pode convalescer. E esse, na maior parte dos casos era o que acontecia, mas também poderia acontecer que ele ficasse tão aflito que poderia aproximar a morte. E esse é um dilema complexo. E, portanto, o que este livro em particular tem uma reflexão de facto sobre os elementos e os átomos. Átomo em grego quer dizer indivisível, não é? E os gregos pensavam, uma das formas de pensar a realidade era encontrar nas diversas regiões do ser átomos. E o primeiro dos átomos que eles descobriram não foi os números, foram as letras. A palavra para letra, stoikeion, é a palavra para elemento. E justamente os elementos da aritmética, 1, 2, 3, 4, ou os elementos da gramática, A, I, O, U, ou nas vogais, ou nas consoantes. Os elementos da geometria, o ponto, a linha, o plano, o sólido. Os elementos da química, etc. E, portanto, mesmo indo a partículas subatómicas, a maneira de pensar é até ao ponto do indivisível. Ou então, para decretar do ponto de vista dialético, o indivisível não chega a um ponto que não é mais indivisível, mas é indivisível do ponto de vista infinitesimal. Ou infinitamente grande, porque é que eu posso pensar numa estrutura macro e como é que pode ser pensado uma vida vista não por um Lilliput, mas por um Yahoo, a que corresponde essa mudança de escala. E, portanto, isso pode encontrar aqui. Não a forma específica da redução do pensamento a uma forma estritamente matemática ou lógica, a não ser que esse seja, de facto, interessante do ponto de vista do desequilíbrio. Ou seja, se eu descrever um quarto onde eu vivo como um polígono ortogonal, não, tem uma descrição geométrica, mas não tem uma descrição da minha vivência lá. E da mesma forma, no GPS, eu posso lhe dizer onde é que fica a praia da minha infância e eu dou-lhe as coordenadas, mas não sabe o que é que representa Vila Nova de Mil Fontes para mim, ou se calhar sabe porque representa algum sítio na infância onde passou férias pela primeira vez e não tem nada a ver com a localização no GPS, tem que ver com a sua vivência lá. Portanto, essas estruturas elementares, os gregos ensinaram-nos a viver, portanto, a ver as diversas formas dos elementos e procurou-se, não é? Do ponto de vista da matemática haverá uma estrutura que é ela mesma elementar,
qual é a articulação sintática ou morfológica entre os diversos elementos e depois entre as partes que são todos dos elementos, que é a linguagem, não é? Isso é uma forma interessante de ver a própria realidade. António, parabéns e obrigada por esta tua atividade. Obrigado eu por estarem fazer aqui. filosofia. Muito obrigado. Obrigada a todos por terem vindo e para terminar gostaria só de ler estas breves frases. Sabemos como é difícil de ser claro em matérias tão complexas como as que são aqui tratadas. Oxalá entre cada pessoa houvesse aquele fio de lã de que nos fala Platão, isto porque Platão nunca engana, por onde os pensamentos pudessem escorrer como gotas de água de pessoa para pessoa, para assim nos sintonizarmos uns pelos outros. Talvez assim fôssemos capazes de compreender e de dar a entender o que nos vai na alma. Muito obrigada a todos por terem vindo. António, Muito obrigado obrigada. por me terem tido Prazer. cá. Obrigado. Obrigada, até breve. Boas leituras. Assinas os livros? Claro.